Porque o apóstolo Paulo afirma que aquele que comete pecado de imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O que ele quis dizer com isso? Seja bem-vindo a mais um episódio das Dificuldades Bíblicas. Fica comigo até o final. Pessoal, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse assim, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vamos lá, algumas coisas nós precisamos compreender nesse texto aqui, tudo bem? E a primeira delas é que o apóstolo Paulo faz duas distinções. A primeira distinção é uma distinção daquilo que ele chama de outro, ok? Pecado, qualquer outro pecado, e aquele que ele chama de pecado com o corpo. Pecado contra o corpo é o pecado de moralidade sexual, ok? Não há dificuldade em entender isso. Agora, o que seria esse outro pecado? Simples. Qualquer outro pecado que não o pecado de imoralidade sexual. Segunda distinção que nós precisamos fazer aqui é uma distinção de gravidade. Gente, talvez você tenha uma opinião diferente da minha, mas eu não acredito naquela, aspas, teologia popular de que todo pecado é igual. Todo pecado ele é igual no aspecto de separação de Deus e de ferir as escrituras, a santidade do Senhor, se assim eu posso dizer, ok? Todo pecado nos afasta de Deus, todo pecado demanda arrependimento, ok? Isso é fato, beleza? Tudo certo? Contudo, nós precisamos entender que a distinção é de colheitas. A própria Escritura diz, Gálatas 6, que nós, olha lá, vou ler o texto aqui com vocês. Não se enganem, Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu estou tentando dizer para vocês? A colheita, ela é também segundo as nossas escolhas, segundo as nossas práticas. Nós teremos que dar conta de tudo que nós fizermos, ok? 2 Coríntios 5:10 diz que nós devemos prestar contas de todas as obras que nós praticarmos por meio do nosso corpo. Ok? Então nós daremos conta das escolhas que nós fizermos aqui e colheremos segundo as nossas escolhas. Tudo bem? Então há, no meu entendimento, uma distinção de tipos de colheita. Por que eu estou te falando isso? Porque, segundo essa dinâmica do que a gente está conversando, do que eu estou explanando aqui à luz das Escrituras, o pecado ou os pecados de imoralidade sexual são gravíssimos, ok? Por que eles são gravíssimos? É só você olhar a consequência, né, daqueles que cometem esse tipo de pecado. Quantas pessoas você não conhece que estão presas em sua alma, cheia de feridas emocionais por envolvimento sexual ou envolvimento de imoralidade com outros, com outras. Então, o pecado sexual ele produz terríveis efeitos na vida das pessoas. Quantos não dizem assim, depois que eu caí em adultério, ou depois que eu caí em fornicação, fui para a cama com a minha namorada, com o meu namorado, puxa, parece que as coisas estão muito mais difíceis. Por quê? Paulo, qual que é a ênfase que ele traz nesse texto? O pecado contra o corpo ele é terrível. Por quê? Diferentemente do pecado, por exemplo, da embriaguez, de beber, ou pecado de drogadição, que você coloca para dentro, então você coloca uma substância dentro do seu corpo, o pecado de imoralidade sexual, o próprio corpo é um instrumento de pecado. Então é um pecado que ele vem de dentro e ele fere aquilo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Por isso que é tão grave, por isso que as consequências são tão terríveis. Olha o que diz o versículo 16, ou versículo 15 em diante. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Olha lá. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela?
Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Ele está citando Gênesis 2 aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Quando você vai para o versículo 19, ele diz assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Opa! Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Gente, o nosso corpo ele é membro de Cristo. Tudo bem? Nosso corpo é templo do Espírito. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não podemos fazer com o nosso corpo aquilo que nós bem entendemos. Ele é templo do Espírito. Por isso que o pecado de imoralidade sexual, pecado de natureza sexual, Paulo faz essa distinção e coloca essa gravidade aqui. Por quê? Porque nosso corpo, que é a habitação do Espírito, se torna um instrumento de pecado. E aí acontece tudo o que nós vemos aqui. Quantas pessoas, como eu já disse, quero repetir aqui, frisar, não se tornam presos em sua alma? Há uma ligação de alma, ok? Quantas pessoas você conhece que diz assim, às vezes estão casadas já, se converteram, estão com o Senhor, né, num relacionamento ali novo, lícito, à luz da palavra, e ela fala assim, cara, não sei, mas eu fico lembrando muito do meu ex-namorado, várias e várias coisas. Por quê? Porque há uma ligação, ok? Há uma ligação de alma. Então nós precisamos entender o quê? O pecado de imoralidade sexual ele é terrível. Por isso que a Bíblia diz, fuja. Fujam da imoralidade sexual. Não brinque com isso. Se você tem estado nessa prática, se arrependa. Se arrependa. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado de moralidade sexual. Ah, não, mas eu consigo. Não, não, eu dou conta, eu me controlo. A Bíblia está dizendo, fuja. Não brinque com o pecado de moralidade sexual. Sua carne precisa ser crucificada. Nós precisamos entender o que José fez. José, diante da tentação ali com a mulher de Potifar, ele saiu correndo. Fuja da imoralidade sexual. Você é templo do Espírito Santo. Glorifique a Deus com o seu corpo. Amém? Deixe seu comentário, curta, espalhe esse vídeo para todo mundo, deixe sugestões de temas. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Ative as notificações e dá uma olhada na playlist Dificuldades Bíblicas. Tem muita coisa boa aqui. Deus te abençoe.